Vamos continuar o nosso estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia do Chico, autoria espiritual de André Luiz. Nós estamos no primeiro capítulo, Convite ao Bem. Esse é o nosso segundo encontro. Portanto, nós iniciamos no último encontro a introdução, a apresentação desse livro. E ele traz para nós fazendo só uma recapitulação, ele traz para nós uma tônica voltada para o trabalho dos espíritos junto aos sofredores de toda a ordem, né? Desde aqueles que sofrem pelo desequilíbrio e desde aqueles que sofrem criando o mal para si mesmos, embora atingindo outros que estão próximos. Então André Luiz apresenta para nós aqui novas personagens com quem ele vai se envolver, né? Lembrando que Alexandre, que era um instrutor espiritual no nosso livro Missionários da Luz, ele acabou ascendendo, né, a outros orbes, né, para outras esferas, para poder desenvolver ali trabalhos e tudo mais, né? Então houve ali a despedida que nós vimos no último capítulo. Aqui então, André Luiz se encontrava com Jerônimo, um assistente, que fez ali então aquele convite para que ele participasse de uma expedição socorrista. Essa tarefa se desenvolveu por 30 dias, né, um mês de trabalho, e eles então estavam num local chamado, deixa eu pegar aqui os nomes, Templo da Paz, né, que era aqui o local onde eles se reuniram. E ali então eles ouviriam uma palestra junto com o Padre Hipólito e a enfermeira Luciana. Então são três personagens novos, né? Jerônimo, Hipólito e Luciana, junto com André Luiz, nessa palestra. E lá então eles encontraram vários grupos, né? Especialmente grupos de trabalhadores que estariam ali, né, se preparando para aqueles trabalhos de assistência ao auxílio, né, de tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores dos círculos imediatos à crosta terrestre. Se apresentou então o instrutor Albano Metelo, ele que era o palestrante, como André Luiz descreve, né, um campeão de tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores, né? Foi feita ali então apresentada aquela canção que nós vimos, né, que André trouxe para nós lá no YouTube. E aí então ele foi trazendo, né, várias considerações a respeito da importância do trabalho, e ele se colocou como referência nesse início. A referência era, ele dizia que ele mesmo durante muito tempo trabalhava ardentemente pela sua ascensão espiritual. Então ele olhava para o alto, vivenciava ali os ensinamentos de Jesus para dentro de si mesmo e procurava sempre esse crescimento. Até o momento em que ele percebeu que anjos, né, como ele denomina, e assim como também o próprio Jesus, descia a essas esferas inferiores para poder assistir a esses espíritos que sofriam. Então foi colocado assim aqui no texto: o Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. E isso foi uma resposta que ele recebeu. E aí então ele percebeu que durante o tempo que ele se esforçava para subir, aqueles que estavam no alto estavam descendo para ajudar exatamente aqueles que se encontravam esquecidos, aqueles que se encontravam em sofrimento. Então, essa palestra ela se desenvolve exatamente chamando a atenção desses colaboradores para que trabalhem ardentemente pelo próprio crescimento, auxiliando no crescimento dos outros e não simplesmente fechados dentro do seu próprio mundo. Continuando aqui para nós, foi apresentado aqui um trecho interessante que acaba resumindo praticamente tudo aquilo que ele pôs. Ele diz assim: deixa eu ver aqui. Tá. Não nos encontramos senão em outro campo de matéria variada, noutros domínios vibratórios do próprio planeta, em cuja crosta tivemos experiências quase inumeráveis. Como não equilibrar, portanto, o coração no exercício efetivo da solidariedade? Logicamente, não exortamos ninguém a novos mergulhos no lodo antigo,
Não desejamos que os companheiros previdentes regressem à posição de filhos pródigos, distanciados voluntariamente do Eterno Pai, nem pretendemos interromper a marcha laboriosa dos servidores de boa vontade a caminho dos cimos da vida. Dos cimos da vida. Apelamos tão só no sentido de cooperardes nos trabalhos de socorro às esferas escuras. Sois livres e dispondes de tempo, no desempenho dos deveres nobilitantes a que fostes chamados em nossa colônia espiritual. Nada mais razoável que o proveito da oportunidade no planejamento da acesse. Entretanto, na qualidade de velho cooperador das tarefas de auxílio, ousamos rogar vosso interesse generalizado pelos que erram no vale da sombra e da morte, aguardando a esmola possível de vosso tempo em favor de nossos semelhantes, defrontados agora por situações menos felizes, não em virtude dos desígnios divinos, mas em razão da imprevidência deles mesmos. Então essa parte do discurso que foi apresentado por Metelo acaba resumindo praticamente tudo aquilo que foi apresentado então nessa palestra. Aqui ele falava também sobre as criaturas, né, que se colocavam quase na condição de monstros, dado o estado evolutivo em que eles se encontram. Então aqui no final, que foi o trecho que nós fechamos no nosso último encontro, bom dia pessoal que chegou, ele diz assim então: falou comovedoramente por mais alguns minutos e em seguida invocou as forças divinas, arrancando-nos lágrimas de intraduzível alegria. Raios de claridade azul brilhante choveram no recinto, proporcionando-nos a resposta do plano superior. Transcorridos alguns momentos de meditação, Metelo fez exibir um grande globo de substância leitosa, situado na parte central do templo, vários quadros vivos do seu campo de ação nas zonas inferiores. Tratava-se da fotografia animada com a apresentação de todos os sons e minúcias anatômicas inerentes às cenas observadas por ele em seu ministério de bondade cristã. Infelizes desencarnados, em despenhadeiros de dor, imploravam piedade. Monstros de variadas espécies, desafiando as antigas descrições mitológicas, compareciam horripilantes ao pé de vítimas desventuradas. As paisagens analisadas de tão perto através do avançado processo de fixação das imagens não somente emocionavam, infundiam terror. Na intimidade da massa leitosa, em que eram lançadas, adquiriam expressões de vivacidade indescritível. Apareciam soturnas procissões de seres humanos despojados do corpo, sob céus nevoentos e ameaçadores, cortados de cataclismos de natureza magnética. Então esse daqui foi o último trecho que nós lemos no encontro passado. Então o que nós vemos aqui inicialmente é essa apresentação do trabalho que André Luiz vai realizar nesse livro, e é importante que nós, como estudantes que somos dessas obras e estudante da própria doutrina espírita, que nós não vejamos esse relato, ou esses relatos de André Luiz, apenas como algo que vai nos comover ou nos entreter. Importante nós pegarmos esses exemplos e aplicarmos naquilo que nós também fazemos no nosso dia a dia. Enquanto nós encontramos espíritos numa condição muito mais elevada do que a nossa, buscando o alto, sempre trabalhando por aqueles que ficaram para trás, é importante que nós, espíritas, também, nesse trabalho de educação espiritual, de desenvolvimento de valores, da nossa própria educação, de um modo geral, também tenhamos essa consciência que o trabalho de elevação depende muito daquilo que nós fazemos na nossa retaguarda, e não simplesmente busquemos o aperfeiçoamento intelectual, busquemos aquele autocontrole dentro dos nossos valores, sem que nós coloquemos em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Então, é um trabalho contínuo, é um trabalho importante, e aqui, como lembra também o próprio Metelo, né, muitos de nós que hoje buscamos a elevação, temos que ter consciência, muitos de nós não, todos nós que buscamos a elevação, temos que ter consciência do auxílio que nós recebemos. E aqueles que buscam também esse mesmo crescimento também precisam desse auxílio. Então, sempre isso aqui é uma convocação para todos nós que tenhamos essa
consciência da necessidade que o nosso mundo hoje apresenta e daquilo que nós podemos fazer por ele. Continua aqui para nós, então, o nosso texto, né? André Luiz, então, lá no Templo da Paz, ouvindo essa palestra, mais uma vez as personagens, né? Jerônimo, Hipólito e Luciana, são aqui os 3 trabalhadores que vão acompanhá-lo nessa caravana, nessa excursão nas zonas inferiores do plano espiritual, aqui muito próximo à crosta, para essa assistência. Pela primeira vez contemplava eu semelhante demonstração, sem disfarçar a emoção. Para onde se dirigiam aquelas fileiras imensas de espíritos sofredores? Como se sustentariam os ajustamentos de almas desalentadas e semi-inconscientes que me era dado divisar ali, ante os meus olhos tomados de assombro, atoladas em poços escuros de lama e padecimento? Em dado instante, a voz do instrutor quebrou o silêncio. Diante de um quadro extremamente doloroso, exclamou em voz firme: muitos de vós sabeis que tenho nesses centros expiatórios os que me foram pais bem-amados na derradeira experiência vivida na carne, prisioneiros ainda de torturantes recordações. No entanto, crede, não nos move qualquer propósito egoístico nas tarefas de auxílio, porque temos aprendido com o Senhor que a nossa família se encontra em toda parte. Aqui ele fala traz para um depoimento aqui pessoal dessa situação em que os próprios pais dele se encontram nessas esferas inferiores, mas nem por isso ele trabalha com esse propósito egoístico que ele colocou de fazer um trabalho exclusivamente para aqueles espíritos com quem ele tem afinidade, mas colocando a família universal como objeto, né, ou como objetivo para as suas ações. Observei que ninguém ousou voltar-se para metê-lo em seu testemunho de humildade. Comovidíssimo, por minha vez, ante a demonstração de entendimento evangélico a que assistia, notei o olhar expressivo que o assistente Jerônimo me endereçou, ao término do noticiário animado e sonoro, e procurei alijar de mim mesmo a preocupação de algo saber acerca do drama particular do orientador, anulando meus inferiores impulsos de mera curiosidade. Aqui André Luiz mostra aquele impulso natural que ele sempre demonstrou, né, no seu trabalho, de querer aprender, né, e não aquela curiosidade mórbida, mas uma curiosidade natural de qualquer aprendiz. Mas ele também já aprendeu em outras situações que essa curiosidade ela tem que ser bastante moderada. Tem aquilo que deve ser perguntado, aquilo que deve ser calado, entendido apenas, né, na sua essência. Então, assim André Luiz era assim, a gente viu também isso com irmão Jacó, lá no livro Voltei, né, e provavelmente nós espíritas também, nós na nossa vez também viveremos a mesma situação, querendo aprender, querendo conhecer, aquela sede de saber, até com a boa intenção de querer melhorar a nossa compreensão a respeito das várias situações que nós encontraremos, né? Mas é importante também conter essa nossa curiosidade natural, muitas vezes até uma curiosidade infantil, mas que a gente vai amadurecendo com o tempo. E isso acontece no nosso dia a dia, né? Quantas vezes, num trabalho assistencial ou num trabalho que nós fazemos numa casa espírita, alguém vem, traz ali uma questão e a gente tem aquela curiosidade de estender um pouquinho mais a conversa para saber uma informação, para ter ali um detalhe que é irrelevante, mas que para nós fica naquela coceirinha de querer saber um pouco mais. Então, é aquele momento de silenciar, aquele momento de refletir e perceber também, né, que nós temos que ser bastante moderados em tudo aquilo que a gente faz. Findos os trabalhos, que ocuparam um pouco mais de 2 horas, inclusive a palestra instrutiva, vários grupos eram apresentados a um instrutor, por unidos dirigentes do templo. Aqui está uma grafia errada, mas vamos lá. Tive a impressão de que a Assembleia, em sua feição quase integral, era constituída de legítimos interessados nos trabalhos espontâneos de ajuda ao próximo. Pelas saudações e pelas frases de que se faziam acompanhar, percebi que se aglomeravam no recinto grandes e pequenos conjuntos de servidores em diversas missões com objetivos múltiplos. Consagravam-se alguns ao amparo de criminosos desencarnados, outros ao socorro de mães aflitas,
acolhidas inesperadamente pelas renovações da morte. Outros ainda interessavam-se pelos ateus, pelas consciências encarceradas, no remorso, pelos enfermos na carne, pelos agonizantes na crosta, pelos dementes sem corpo físico, pelas crianças em dificuldades no plano invisível aos homens, pelas almas desanimadas e tristes, pelos desequilibrados de todos os matizes, pelos missionários perdidos ou desviados, pelas entidades jungidas às vísceras cadavéricas, pelos trabalhadores da natureza necessitados de inspiração e carinho. Para todos possuía o mentor uma sentença generosa de estímulo e admiração. Antes da gente continuar, eu acho que dá para a gente sentir o deslumbramento de André Luiz, porque dos trabalhos que ele realizava, ele tinha contato com outras equipes, né, eventualmente ali no meio do caminho, a gente viu muito isso nas missões que ele realizava aqui no mundo físico junto com Alexandre. Chegando no local, encontrava ali outro grupo de trabalhadores, mas é a primeira vez que ele relata para nós uma assembleia tão grande, com tantos espíritos, com tarefas, com missões junto a espíritos sofredores. Então, assim, eu acho que esse contato, essa aproximação com esses grupos, acho não, né, sem dúvida nenhuma, é um motivo de grande estímulo para todos eles, porque eles percebem não apenas os objetivos que eles têm que realizar, que é exatamente esse socorro, mas a própria motivação que cada grupo tem. Então, assim, acaba sendo aquela contaminação geral, todos eles, então, percebendo que são grandes trabalhadores. É como se nós fizéssemos aqui no nosso mundo, tivéssemos aqui no nosso mundo físico, um grande congresso de trabalhadores espíritas. E aí cada um então vai trocando ali as suas impressões. O que você faz, de que centro que você é, quais foram as suas experiências, o que você aprendeu. E aí então, nessa troca, nesse compartilhamento de experiências, todos acabam crescendo e também se fortalecendo para esse empreendimento que eles vão aqui realizar. Chegada a nossa vez, Jerônimo nos apresentou gentilmente. Metelo, temos aqui 3 companheiros que me seguirão agora em missão de socorro. Muito bem, exclamou o interpelado. Que o divino servidor os inspire. Abraçou-nos com simplicidade e perguntou: partem com obrigação especializada? Sim, esclareceu nosso orientador. Devemos atender nos próximos 30 dias a 5 dedicados colaboradores nossos prestes a desencarnarem na crosta. Trabalharam fiéis à causa do bem, e as nossas autoridades encarregaram-nos de atender-lhes os casos pessoais. Prevejo muito êxito, comentou Albano Metelo, fixando em nós o olhar sereno. Revelando espontânea alegria pelas palavras ouvidas, Jerônimo acrescentou delicado. Confio na dedicação dos meus companheiros. Seguem comigo um ex-padre católico, uma enfermeira e um médico. Seremos 4 servos em ação ativa. Compreendo, aduziu o instrutor. Vamos com autorização de efetuar experiências, estudos e auxílios eventuais, de conformidade com as circunstâncias, em vista do caráter de nosso trabalho, que nos prodigalizará ensejo a diferentes observações. Enviou-nos Metelo reconfortante sorriso de otimismo e confiança, cumprimentou-nos individualmente e, depois de abraçar o nosso diretor, com intimidade exclamou: que o mestre o ilumine, que o mestre os ilumine e conduza. André colocou, né, com esse parágrafo podemos ver a extensão de nossas preces, né? Muitos são os que precisam de ajuda dos encarnados e desencarnados, né? É um intercâmbio constante que nós temos com o mundo espiritual e sempre nos vemos, né, André, na condição de necessitados de auxílio. E aqui agora o que chama atenção é que, da mesma forma que nós recebemos o auxílio, nós também podemos auxiliar, porque a gente lembra que muitas dessas preces que são levadas ao alto, elas voltam exatamente na condição de auxílio, pedindo, né, a participação de nós encarnados. Então nós pedimos ajuda por nossa vez, alguém faz uma prece, chega no mundo espiritual, os espíritos vêm e nos inspiram a auxiliar. Então é aquele ciclo constante, né? Então, para que todos nós, mesmo sendo assistidos, também participemos como assistentes dentro das nossas limitações.
Eram as palavras de despedida. Outro grupo socorrista aproximou-se dele e retiramo-nos do templo da paz, repletos de pensamento salutar de servir aos semelhantes em nome de Deus. Lá fora, a noite de maravilhas era bem uma festa silenciosa, em que o aroma das flores convidava para o banquete celeste da luz. Aqui então nós finalizamos o capítulo 2, o capítulo 1, e já emendamos no capítulo 2. Vamos lá. No Santuário da Bênção. Na véspera da partida, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Santuário da Bênção, situado na zona dedicada aos serviços de auxílio, onde, segundo nos esclareceu, receberíamos a palavra de mentores iluminados, habitantes de regiões mais puras e mais felizes que a nossa. O orientador não desejava partir sem uma oração no santuário, o que fazia habitualmente antes de entregar-se aos trabalhos de assistência sob sua direta responsabilidade. À tardinha, pois, em virtude do programa delineado, encontrávamos-nos todos em vastíssimo salão singularmente disposto, onde grandes aparelhos elétricos se destacavam ao fundo, atraindo-nos a atenção. A reduzida assembleia era seleta e distinta. A administração da casa não recebia mais de 20 expedicionários de cada vez. Em razão do preceito, apenas 3 grupos de socorro, prestes a partirem a caminho das regiões inferiores, aproveitavam a oportunidade. O conjunto de 12, presidido por uma irmã de porte venerável, de nome Semprônia, que se consagraria ao amparo dos asilos de crianças desprotegidas. O grupo chefiado por Nicanor, um assistente muito culto e digno, que se dedicaria por algum tempo à colaboração nas tarefas de assistência aos loucos de antigo hospício, e nós outros, os companheiros encarregados de auxiliar alguns amigos em processo de desencarnação, perfaziam o total de 20 entidades. O instrutor Cornélio, diretor da instituição, atendido por um assessor, palestrava conosco. Demonstra-nos simplicidade, fidalguia, magnanimidade e entendimento. Logo de início em nossa administração, explicávamos, procuramos estabelecer o aproveitamento máximo do tempo com o mínimo de oportunidade. Para concretizar a providência, desde muito não recebemos indiscriminadamente os grupos socorristas. Reunimos os conjuntos de serviço de acordo com as situações a que se destinam. Em dia de recepção aos que vão prestar serviços na crosta, não atendemos a colaboradores incumbidos de operar exclusivamente nas zonas de desencarnados, como sejam as estações purgatoriais e as que se classificam como francamente tenebrosas. Há que ordenar as palavras e selecioná-las, criando-se campo favorável aos nossos propósitos de serviço. A conversação cria o ambiente e coopera em definitivo para o êxito ou para a negação. Além disso, como esta casa é consagrada ao auxílio sublime dos nossos governantes, que habitam planos mais altos, não seria justo distrair a atenção e sim consolidar bases espirituais com todas as energias ao nosso alcance em que possam aqueles governantes lançar os recursos que buscamos. Compreendendo a extensão das tarefas por fazer e o respeito que devemos àqueles que nos ajudam, somos de parecer que precisamos sanar os velhos desequilíbrios das intromissões verbais desnecessárias e muitas vezes perturbadoras e dissolventes. Enquanto lhe ouvimos as ponderações, encantados, imprimiu ligeiro intervalo às sentenças esclarecedoras e continuou. Aliás, o profeta enunciou há muitos séculos que a palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. Se estamos, portanto, verdadeiramente interessados na elevação, constitui-nos inalienável dever o conhecimento exato do valor tempo, estimando-lhe a preciosidade e definindo cada coisa e situação em seu lugar próprio, para que o Verbo, potência divina, seja em nossas ações o colaborador do Pai. Sorrimos satisfeitos. Nada mais razoável e construtivo
opinou Semprônia, a destacada orientadora que dirigiria pela primeira vez a expedição de socorro aos órfãozinhos encarnados. O dirigente do santuário, reconhecendo talvez como nos sentíamos necessitados de esclarecimento quanto ao uso da palavra, prosseguiu. Aqui, só para a gente poder observar, são 3 grupos que vão prestar socorro para encarnados. Então nós temos o grupo de André Luiz, que vai assistir aqueles 5 irmãos que estão desencarnando, Semprônia com a sua equipe que vai atender crianças órfãos, e nós temos então o Nicanor, que vai trabalhar com encarnados em manicômios. Então aqui eram feitos grupos, como ele colocou aqui, o aproveitamento do tempo, juntando 3 grupos de encarnados para levar orientações voltadas para esse tipo de atividade. Porque do contrário, se tem grupos ali com atividades diferentes, acaba desperdiçando tempo. Então vai ter que falar de uma coisa para um, de uma coisa para outro. Então junta todo mundo de uma vez só, fala uma coisa só e resolve o problema. Então por isso que teve aqui esse toque, né, de humor que nós vimos, né, que ele falava exatamente que o tempo era uma preciosidade, né, uma maçã de ouro numa bandeja, num cesto de prata. Então por isso todos eles tinham ali objetivos semelhantes aqui no mundo físico. Então o dirigente do santuário, reconhecendo talvez como nos sentíamos necessitados de esclarecimento quanto ao uso da palavra, prosseguiu. É lamentável se dê tão escassa atenção na crosta da terra ao poder do verbo, atualmente tão desmoralizado entre os homens. Nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, segundo informes fidedignos das autoridades que nos regem, a metade do tempo é despendida inutilmente através de conversações ociosas e inoportunas. Isso referindo-nos somente às mais respeitáveis. Não se precatam nossos irmãos em humanidade de que o verbo está criando imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental a que são projetadas, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. Essas formas, naturalmente, vivem e proliferam e, considerando-se a inferioridade dos desejos e aspirações das criaturas humanas, semelhantes criações temporárias não se destinam, senão, a serviços destruidores, através de atritos formidáveis, se bem que invisíveis. Esse trecho que é colocado aqui, ele tem um valor muito grande para nós, porque muitos dos trabalhos que André Luiz realizava, ou realizou, né, nas obras anteriores que nós estudamos, mostrava que às vezes ele chegava no local e havia ali um pequeno grupo de trabalhadores que eles não falavam absolutamente nada, eles simplesmente trabalhavam. E isso significa que não desviavam a atenção, mantinham a concentração e trabalhavam exclusivamente em cima do objetivo que foi ali traçado. Se nós observarmos também muitas vezes em mosteiros, em conventos, de relatos que nós já vimos, né, de livros, de histórias, documentários e tudo mais, nós vemos que se fala muito pouco, porque o trabalho ele é sempre constante. Então se fala somente aquilo que é necessário. Não questionamos aqui, né, não colocamos como ponto de debate a vida contemplativa, se é produtivo ou se não é produtivo. Mas uma coisa é certa, só se fala aquilo que é necessário. No nosso mundo hoje, nós percebemos que muito daquilo que nós investimos em termos de conversa, em termos de convívio com outras pessoas, se nós filtrássemos e deixássemos apenas aquilo que realmente é importante, nós teríamos ali mais ou menos como se fosse uma melancia, né? Espreme a melancia, tira toda a água dela e vê o que sobra. Não sobra quase nada. Então, e muito mais do que isso, não apenas muito daquilo que nós encarnados de um modo geral, muito daquilo que nós fazemos ou criamos nessas conversações que são improdutivas, nós vamos perceber que grande parte daquilo que nós compartilhamos acaba criando algum tipo de problema. Então nós vemos que os atritos, os desentendimentos são criados do nada. Eu falo alguma coisa, o outro retruca, aí fica aquele clima
de desentendimento, principalmente em tempos como nós temos agora. Então, quanto menos se falar e mais se fazer, é exatamente ali o aproveitamento do nosso tempo e dos nossos esforços. Mas nós criamos situações complicadas. Então a gente fica, ou eu falo mal do outro, ou eu falo mal de uma situação, ou eu discordo do outro, simplesmente com a vontade de impor a minha opinião, porque eu quero que o outro aceite aquilo que eu penso, mas no fundo a gente coloca tudo na mesa e pergunta assim, o que realmente importa de tudo isso que está sendo tratado? O que tem de relevante? Do que nós falamos de produtivo? Nós falamos de trabalho? Nós falamos para a resolução de uma situação? Ou simplesmente falamos aleatoriamente com a vontade de dizer? Por exemplo, o orgulho, né? O orgulho, o egoísmo, a vaidade são ali elementos importantes, né, que acabam criando essas situações problemáticas, mas o nosso próprio desequilíbrio também. Nós temos ali valores ainda em desenvolvimento, valores que estão distorcidos, o nosso modo de ver o mundo, de interpretar situações também de uma perspectiva muito limitada, muito infantil da nossa parte, e aí então a gente vai criando situações que são problemáticas e depois a gente investe o dobro do tempo e o dobro do esforço para resolver esses problemas. Então a gente gasta tempo criando e gasta tempo resolvendo, mas se nós simplesmente investíssemos naquilo que é produtivo, a nossa vida seria absoluta tranquilidade. Mas é que nós aprendemos durante muito tempo a viver assim, a interagir, a conversar, a trocar ideias e tudo mais. Claro que isso não tira aquele entretenimento natural entre as pessoas, aquele convívio saudável. A gente fala, para nós acaba sendo problemático. Porque quando você conversa com alguém numa diversão, trocando alguma ideia, trocando alguma expressão, tudo bem, faz parte da nossa vida em sociedade, da nossa vida de relação. Agora o problema é aquilo que vem infiltrado nessas conversações. E aí então são problemas que são criados, pois nós gastamos ali tempo e esforço para resolver esses mesmos problemas. A Miriam colocou, falamos mais da conduta das pessoas do que dos desafios em si. Em tragédias nos acusamos, né? Mas em acusar os responsáveis, né? Do que sermos solidários a quem sofreu com isso. Sim, né? Porque nós vamos ali procurando quem são os responsáveis, quem são os culpados e tudo mais, mas, no fundo, o trabalho em si, como eu falei para vocês, André Luiz encontrava nesses grupos, né, pessoas que não falavam absolutamente nada. Tanto que ele dizia assim, né, encontramos, tranquilo. Tanto que ele chegava assim, né, ele olhava para esses trabalhadores, eles estavam ali parados, não olhavam para ninguém, não conversavam com ninguém, simplesmente ali absoluta concentração naquilo que tinha que fazer. Se nós fizéssemos isso em nossas vidas também, certamente teríamos uma grande mudança. Continuando aqui o texto, vamos lá. Notava-se claramente o interesse que suas definições despertavam nos ouvintes. Em seguida, a uma pausa mais longa, tornou cuidadoso. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de que se assume a direção intencional. Encarregados de assumir a chefia dessa casa, trouxemos instruções de nossos maiores para suprimir todos os comentários tendentes à criação de elementos adversos aos júbilos da bênção divina. É por isso que, graças ao amor providencial de Jesus, temos conseguido a manutenção de um instituto em que os nossos mentores de mais alto se fazem sentir. A ausência de qualquer palavra menos digna e a presença contínua de fatores verbais edificantes facilitam a elaboração de forças sutis, nas quais os orientadores divinos encontram acessórios para se adaptarem, de algum modo, às nossas necessidades na edificação comum. Fez um gesto do narrador que se recorda de minudências importantes e informou. Encetando nosso trabalho modesto, experimentamos reações apreciáveis. Procurava-se então o santuário sem qualquer preparação íntima. Nossos amigos prosseguiam repetindo o cenário da crosta, em que os devotos procuram os templos como os negociantes buscam mercados.
Devemos administrar dons espirituais como quem dirige um armazém de vantagens fáceis ao personalismo inferior. Desde o primeiro dia, porém, amparados na delegação de competência que nos foi concedida, golpeamos fundo o velho hábito. Durante alguns dias, gastamos tempo ensinando a reverência devida ao Senhor, a necessidade de limpeza interna do pensamento e a abolição do feio costume de tentar o suborno da divindade com falaciosas promessas. E quando sentimos conscienciosamente que as lições estavam findas, iniciamos a aplicação de medidas retificadoras. Registros vibratórios foram instalados, assinalando a natureza das palavras em movimento. Desde aí foi muito fácil identificar os infratores e barrar-lhes a entrada na câmara de iluminação, onde realizamos nossas preces. Observando talvez que alguns de nós faziam certas considerações mentais, observou sorridente. Né? Aqui então já começa a perceber também, né, que embora eles não falassem verbalmente, mentalmente ali o vulcão se encontrava em ebulição. Né? Por isso então, ele percebendo isso, ele complementou. Cremos desnecessária qualquer alusão ao imperativo dos pensamentos limpos. Quem busca uma casa especializada em abençoar não pode hospedar ideias de ódio ou maldição. Compreendemos prontamente a finalidade do ensino indireto e delicado e calamo-nos prevenidos quanto à necessidade de resguardar a mente contra as velhas sugestões do mal. Nós vemos aqui as dificuldades que nós enfrentaremos no mundo espiritual quando chegarmos nesses grupos, né, onde nós temos ali a necessidade da pureza da palavra e da pureza do pensamento. E aí então nós vamos querer falar, vamos querer participar, até com boa vontade, né, porque nós somos aqui constantemente incentivados a expor as nossas ideias, a trocarmos impressões, a filosofar sobre tudo aquilo que diz respeito às nossas vidas. No mundo espiritual nós teremos que aprender a filtrar tudo isso. E aí então vai ser o grande trabalho que nós vamos ali ter. Arnaldo colocou, os católicos ainda agem assim, com promessas, tenho exemplos em casa, né? Não há efeito nisso quando identificamos a fé em movimento. Deixa eu ver aqui. Arnaldo, eu estou num compasso diferente do que você colocou, eu não me recordo dessa colocação que eu fiz sobre o que você falou. Me explica um pouquinho melhor, por favor. Deixa eu ver aqui que você colocou de novo, que você colocou aqui agora, das promessas falaciosas. Sim, na verdade, Arnaldo, eu acho que isso é natureza humana, né? E assim, algumas crenças acabam incentivando um pouco mais isso, né? Mas acho que todos nós, tanto entre encarnados, porque embora nós não façamos promessas, vamos dizer assim, com essa característica oficial, como algumas crenças acabam incentivando, nós temos ali também aqueles compromissos que nós assumimos mentalmente também. Né? Então, se nós temos essas falácias, né? Então, preces que são feitas, pedidos, compromissos que nós firmamos e tudo mais, então, se isso não se reverte em algo proveitoso para aquele que faz, acaba sendo ali um desperdício de tempo. Né? Os espíritos até compreendem esse hábito que nós temos, né? Essa postura que nós ainda adotamos. Mas se ninguém disser que isso é errado, que isso faz parte da educação, nós vamos continuar fazendo. Então, nesse caso das instituições que incentivam isso, enquanto não houver uma mudança de postura, vai continuar fazendo porque se acredita que é o certo. Você colocou ali, né? Minha esposa, né, quando da adoção da filha mais velha, deixa eu ver aqui, da filha mais velha, 16 anos, fez a promessa de ir até Aparecida do Norte, até em 2002, de lá para cá, repetiu por 8 anos, né? Então faz parte dessa cultura que nós temos ainda, né, de barganha, de fazer ali sacrifícios pessoais em nome de alguma recompensa, por atender a algum pedido, alguma coisa assim. Mas o que esses livros que nós estudamos acabam ensinando, quando nós vemos essa grande movimentação no mundo espiritual,
e acaba vendo que somente o trabalho é capaz de dignificar o homem, de dignificar o ser, e que esse trabalho se dá tanto no plano físico como no plano espiritual, acaba essa ideia do sacrifício pessoal. Eu me recordo, muito tempo atrás, uma promessa que foi feita em virtude de um tratamento. A pessoa disse assim, olha, se eu for atendido, se der tudo certo, eu fico 1 ano sem tomar Coca-Cola. Essa foi a promessa que foi feita. É um sacrifício pessoal que a pessoa fez? Sim, é um sacrifício pessoal. Mas a gente pensa assim, qual é exatamente a qualidade desse sacrifício? Ele acaba sendo infantil, ele acaba sendo meio egoísta, né? Porque ele pensa num sacrifício que não exige tanto. Claro que dependendo do grau de dependência que a pessoa tem pela Coca-Cola, né? Mas são assim, então essas caminhadas que nós vimos, né? Até conversamos bastante sobre isso nessa época de 12 de outubro, das peregrinações e tudo mais. Então, são formas que nós temos ainda de fazer um sacrifício físico para receber um benefício espiritual. E enquanto nós não nos entendermos como espíritos, que o esforço físico faz parte ali da determinação que o espírito tem, enquanto não tivermos essa consciência, nós continuaremos nos comportando assim. Então, muitos desses que fazem promessas, que vivem esses sacrifícios físicos, materiais aqui do mundo físico, quando chegam no mundo espiritual, vão precisar passar por essa reeducação, para perceberem exatamente que todo o sacrifício que o espírito faz não é apenas por uma autopunição, porque é essa a impressão que dá, mas por um investimento de esforços para algo maior, e conhecer esse algo maior que faz parte dessa educação, dessa reeducação. Então nós temos muito ainda que aprender, até mesmo nós espíritas, né? Como eu já conversei com vocês outras vezes, nós vamos chegar no mundo espiritual pensando assim, olha, 1 vez por semana eu ia para o centro espírita. Então eu sou digno de receber ali um reconhecimento, porque eu participava 1 vez por semana. Nós temos ali 7 dias, nós temos 24 horas em cada dia, nós vamos para o centro espírita durante 1 hora e nós nos achamos o máximo. E aí vem a grande decepção. Você só foi 1 vez por dia? Porque a ideia do centro espírita é nós irmos lá para cumprir, embora nós tenhamos hoje uma filosofia diferente com relação à vivência religiosa, nós ainda achamos que comparecer no centro espírita 1 vez por semana, nós estamos ali cumprindo a nossa parte. E aí então nós pegamos o exemplo do Chico, que tinha ali a frequência no centro espírita, mas trabalhava 24 horas por dia atendendo pessoas encarnadas ou desencarnadas, dormindo ou acordado. E nós nos satisfazemos indo 1 vez por semana. Faço estudo no Pautal, que todos os dias 1h30. Só isso. E o resto do seu dia você faz o quê? Eu fico conversando com a Miriam, fico jogando conversa fora, fico comendo churros, vou passeando para cá, vou passeando para lá. É mesmo? E aquela 1 horinha só o suficiente para colocar tudo em ordem? Eis aí então o grande processo que nós temos. Pois é, né, Miriam? A gente gasta nosso tempo junto, pelo menos, né? A gente passa por isso, né, Andréia? Também você está quietinha aí, mas eu estou te vendo. Então, a gente acaba vendo tudo isso. Então, essa edição que nós temos, ela faz parte exatamente de uma otimização. Nós temos que aprender a otimizar o nosso tempo para fazer com que cada ação que nós tenhamos seja realmente produtiva. Não apenas nas palavras que nós estamos vendo aqui, mas também nas nossas próprias atitudes. Pois só tem folga na quarta-feira, Angelina? Pois é. E mesmo assim, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, isso acaba sendo também algo que precisa ser observado. Porque eu trabalho no centro espírita. Em casa eu vou ver novela, vou ver futebol, vou conversar com o vizinho. Aí a gente pensa assim, mas eu também não sou nenhum Chico Xavier, não sou nenhuma Madre Teresa de Calcutá para viver 24 horas por dia em função disso. Não, nós ainda não somos assim, com toda certeza. Então, essa reeducação que nós teremos que passar no plano espiritual, podemos começar agora. Podemos começar agora. Né? Como lembra aquela passagem do Chico, né? Não podemos voltar atrás para fazer um novo começo, mas podemos começar agora a fazer um novo fim. E quando chegar no plano espiritual, nós já chegamos com aquela mentalidade já educada, embora precise de uma boa lapidada, de uma boa depuração, mas já chegamos com essa filosofia, que eu não tenho tempo a perder.
que eu tenho que otimizar, eu tenho que fazer com que cada atitude, cada pensamento, cada palavra sempre tenha um fim produtivo. É um desafio, não tenhamos dúvida nenhuma. Muitas vezes até nós nem sabemos como fazer isso. Então esse pouco que a gente faz já é muito. Mas esse muito acaba sendo muito pouco diante do potencial que nós temos. Né? Vai nada, Andréia, vai nada. Quando chegar assim, a gente está passando por essa educação, depois vai ser só uma questão de adaptação. Saber nós já sabemos. Agora o pior é quando o espírito chega no mundo espiritual completamente ignorante dessa realidade. Nem fala, Cindizinha. Ainda mais que nós conversamos, ainda mais nessa época que a gente vê tantas provocações, tantos desequilíbrios, a gente quer consertar o mundo, mas na verdade a gente acaba colocando combustível numa fogueira, né? Em vez de apaziguar os ânimos, a gente acaba provocando mais. Então, porque nós somos ainda muito passionais, né? E essa paixão dentro de nós é algo desesperador. A gente quer botar para fora, a gente quer tentar resolver, a gente quer tentar mudar o pensamento do outro, mas a gente tem que concentrar isso, né, realmente naquilo que tem, que vai ter um resultado proveitoso para nós e para os outros. Mas vamos lá. Não sei se era isso que a gente tinha conversado, Arnaldo, que você colocou com relação às promessas, né? Mas a gente vê o quão ainda estamos distante desse comportamento ideal que nós vemos nesses modelos para nós. Né? Imaginar, por exemplo, Divaldo Franco. Johnny, bom dia. Imaginar Divaldo Franco. Imagina se ele tivesse um tempo ocioso. Só ia olhar para trás assim, ver Joana de Ângeles olhando para a cara dele e falar assim, e aí? Acabou? É só isso que você vai fazer hoje? Dá para imaginar? Aí tem aquela ali a Mansão do Caminho com 3.000 crianças, com livros, com palestras, com participações em eventos, e ele então parado com as pernas cruzadas, mexendo ali no Facebook, vendo quais são as postagens do dia. Dá para imaginar um espírito assim fazendo uma coisa dessas? É um exemplo para todos nós, é uma referência. Pode no seu comportamento perfeito, que certamente ele vai reconhecer isso, mas certamente para nós é uma grande referência. Aproveitarmos o nosso tempo. Vamos lá, continuando aqui para nós. Então, mais uma vez, né, observando talvez que alguns de nós faziam certas considerações mentais, observou sorridente. Cremos desnecessária qualquer alusão ao imperativo dos pensamentos limpos. Quem busca uma casa especializada em abençoar não pode hospedar ideias de ódio ou maldição. Aqui, inevitavelmente, eu vou ter que fazer mais um comentário. Imaginemos uma casa, aqui ele diz assim, uma casa especializada em abençoar. Não é assim o centro espírita? Muito bem. Qual é a qualidade do pensamento daqueles que frequentam o centro espírita? São pensamentos nobres? São pensamentos elevados? Ou são pensamentos turbulentos, desequilibrados? Busca uma casa especializada em abençoar, como qualquer templo, qualquer igreja, qualquer ambiente que tem essa característica espiritual, mas infelizmente leva o pensamento turbulento de lá. E ele diz assim, não, eu vim aqui para poder me abastecer. Ou seja, ele não vai lá para contribuir. Ele vai para tentar pegar alguma coisa para que ele possa se equilibrar. Por que nós não vamos para o centro espírita já equilibrados para contribuir com o trabalho? Porque nós ainda não conseguimos, né? Vamos lá. E muitas vezes nem percebemos isso também. Compreendemos prontamente a finalidade do ensino indireto e delicado e calamo-nos prevenidos quanto à necessidade de resguardar a mente contra as velhas sugestões do mal. Desejando felicitar-nos as expansões de alegria e cordialidade, Cornélio olhou fixamente um grande relógio que apresentava simbolicamente no mostrador a caprichosa forma de um olho humano de grandes proporções, em que 2 raios luminosos indicavam as horas e os minutos, e falou em tom fraternal. Teremos hoje, conforme notificação recebida há vários dias, a visita de um mensageiro de alta expressão hierárquica. Contudo, antes desse acontecimento excepcional, dispomos ainda de algum tempo. Considerando o preito de amor que devemos aos que nos orientam o plano superior, não convém emitir a nossa invocação de bênçãos, nem antes, nem depois do horário estabelecido. Estejam, pois, à vontade os cooperadores.
e, fixando o olhar nos 3 encarregados de serviço, acrescentou após as reticências: enquanto me entendo particularmente com os chefes das missões, temos quase 1 hora para a troca de ideias construtivas. Cornélio passou a dirigir-se de modo confidencial aos nossos orientadores e, fracionados em grupinhos diversos, entabulamos conversações amigas. Atendendo-me os desejos, Padre Hipólito, qual o chamávamos na intimidade, apresentou-me o assistente Barcelos, da turma de servidores que se destinava à assistência aos loucos. Fora ele dedicado professor no círculo carnal e interessava-se caprichosamente pela psiquiatria sob novo prisma. Acolheu-me com fidalgo tratamento e, após as primeiras saudações, perguntou bondoso: é a primeira vez que integra uma expedição socorrista? De fato, esclareci, é a primeira. Tenho acompanhado diversas misédias de auxílio na crosta, mas na condição do estudante, com reduzidas possibilidades de cooperação. Agora, porém, o assistente Jerônimo aceitou-me o concurso e sigo alegremente. Aqui, então, é importante observação. A gente vê que a mudança de status de André Luiz para um observador, para um estudante, para cooperador. Então, aqui é a primeira vez que ele vai realmente como um trabalhador, um integrante de uma equipe. Bacana isso, né? Então podemos dizer que foi uma promoção que ele acabou de receber, realizando essa primeira tarefa, nessa condição ou nessas expedições socorristas. Endereçou-me cativante olhar, no qual transpareciam satisfação e surpresa, e observou: o trabalho beneficia sempre. Interessado em seus informes e esclarecimentos, tornei humilde. Com humildade, né, Dudu? Seguindo expedições de socorro como aprendiz, tive ensejo de visitar por mais de uma vez 2 antigos e grandes sanatórios de alienados do nosso país, e vi de perto a extensão dos serviços reservados aos servos de boa vontade nessas casas de purificação e dor. As atividades de enfermagem ali são, ao meu ver, das mais meritórias. Então, essas são 2 visitas que André Luiz fez que não foram relatadas nas obras anteriores, né? Porque ali ele vai trazendo para nós um ou outro relato que ele acabou vivenciando, que de alguma forma seria para nós instrutivo, assim, de uma forma mais objetiva dentro daquilo que foi programado. Mas a gente vê que ele acabou também fazendo muitas outras visitas, participando de muitas outras atividades. E aqui o que ele coloca na visão dele espiritual, na visão dele como espírito, fazendo ali uma análise dos trabalhos entre os encarnados, mostrou que essas atividades de enfermagem são realmente meritórias. E só quem trabalhou já na área de saúde, especialmente voltado para essa parte psiquiátrica, sabe exatamente as dificuldades que são enfrentadas ali. Muito difícil. Eu já tive a oportunidade de ter contato com pacientes de psiquiatria, já visitei também manicômios, né, hospitais de saúde mental, e realmente tem que ter uma resistência muito grande para trabalhar ali. Porque não é aquele paciente que fez uma cirurgia que você vai, oferece um comprimido, troca um curativo e tudo bem, depois você vira as costas e vai embora. Um paciente psiquiátrico, ele tem ali uma atitude mental diferente, uma personalidade diferente, precisa de um cuidado diferente, e é aquela visão 24 horas por dia, literalmente. Aquele paciente que se encontra num quarto, deitado, passando por um pós-operatório, é aquele paciente que está quietinho, qualquer coisa ele chama. Aquele paciente psiquiátrico, a grande maioria não pode ficar sozinho. Então é aquela vigilância constante. Então exige muito, muito sacrifício por parte desses profissionais. É algo assim admirável. A resistência e a dedicação. Continuando, vamos lá. Inegavelmente, concordou ele, prezando minha atenção, a loucura é um campo doloroso de redenção humana. Tenho motivos particulares para consagrar-me a esse setor da medicina espiritual e asseguro-lhe que dificilmente encontraríamos noutra parte tantos dramas angustiosos e problemas tão complexos. E tem colhido muitos frutos nossos decorrentes do seu esforço? E tem colhido muitos frutos novos decorrentes do seu esforço? Perguntei curioso. Sim,
venho arquivando confortadoras lições nesse sentido, concluindo que, com exceção de raríssimos casos, todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma. Estamos longe de contar com um número suficiente de servidores treinados para socorrer eficazmente os encarregados, os encarcerados na cadeia das obsessões terríveis e amargurosas. É tão grande a quantidade de doentes, nesse particular, que não sobra outro recurso além da resignação. Continuamos, desse modo, a atender superficialmente, esperando, acima de tudo, da providência divina. Nos casos de perseguição sistemática das entidades vingativas e cruéis do plano inacessível às percepções do homem vulgar, temos, invariavelmente, uma tragédia indicada no presente com a imprevidência dos interessados ou que vem do pretérito próximo ou remoto, através de pesados compromissos. Se os psiquiatras modernos penetrassem o segredo de semelhantes fatos, iniciariam a aplicação de nova terapêutica à base de sentimentos cristãos, antes de qualquer recurso da hormonioterapia ou à eletricidade. Aqui ele faz uma referência aos tratamentos do passado, onde nós tínhamos ali tratamentos cirúrgicos, tratamentos químicos, tratamentos elétricos, para tentar fazer com que os doentes reequilibrassem ali a saúde mental. E o que é mostrado para nós também aqui, o que chama atenção, é exatamente a grande quantidade de instituições que foram criadas nas últimas décadas com administração a partir da filosofia espírita, principalmente hospitais psiquiátricos. Então nós vemos que o Dr. Bezerra de Menezes, o Dr. Como é que chamava o médico que trabalhava com o Carlos Bacelli? Me ajudem aí que eu esqueci o nome dele. O doutor... Vocês se recordam? Que também foi, enfim, foi um médico lá em Minas Gerais, que também foi o fundador de um hospital psiquiátrico, Inácio Ferreira. Obrigado, Cindizinha. Então, doutor Inácio Ferreira, doutor Bezerra de Menezes, André Luiz trazendo essas considerações. Então, nós vimos que a Associação Médico Espírita Brasileira, ela começou a ser formada exatamente por psiquiatras, porque mostrava que, além do desequilíbrio da saúde mental que muitos doentes acabavam vivenciando, a causa dessas doenças eram de origem espiritual, seja por um processo de auto-obsessão, quando o indivíduo é tomado pela culpa, pelo medo, por causa de experiências anteriores, como também de própria obsessão, com essas perseguições, como foi colocado aqui por esse espírito amigo, perseguição sistemática das entidades vingativas e cruéis do plano inacessível às percepções do homem vulgar. Então, obsessão e auto-obsessão, que eram duas causas, e ainda são ignoradas pelos psiquiatras, pelos médicos da atualidade. Então, tudo isso é visto como um desequilíbrio emocional, como um desequilíbrio bioquímico, como uma má formação anatômica do cérebro, mas não leva em consideração o espírito. Daí, então, que nós tivemos essa instituição formada por esses médicos dando atenção a esse elemento espiritual. E por isso, então, hospitais psiquiátricos administrados, então, por espíritas, por causa desse cuidado. Então, além desse recurso químico, desse recurso elétrico e também do recurso cirúrgico, como foi o caso que a gente viu das lobotomias que eram feitas no passado, nós temos também trabalhos com passes, evangelioterapia, laborterapia, que hoje são técnicas que são aplicadas, terapias ocupacionais, contatos com a família. Então houve uma mudança significativa nos últimos anos nos tratamentos com pacientes psiquiátricos. São feitos tratamentos domésticos, não mais com internações, salvo casos especiais. Então muita coisa foi mudada, mas ainda essa parte espiritual acaba ficando relegada à crença, à fé, em vez de ser levada como causa dessas doenças também. Recordei os serviços. Vai com Deus, André. Bom trabalho para você. Bom dia. Até a próxima. Beijos. Recordei os serviços de assistência a obsidiados que acompanhara atentamente e aduzi. Examinei alguns casos torturantes de obsessão e possessão que me impressionaram sobremaneira pela quase completa ligação mental entre os verdugos e as vítimas. Barcelos esboçou significativo gesto e acentuou.
É a terrível história viva dos crimes cometidos em movimentação permanente. Os cúmplices e personagens desses dramas silenciosos e muitas vezes ignorados por outros homens, antecedendo os comparsas no caminho da morte, tornam amedrontados ao convívio dos seus em face das sinistras consequências com que se defrontam além do túmulo. Agarram-se intuitivamente à organização magnética dos companheiros encarnados, ainda na crosta, viciando-lhes os centros de força, relaxando-lhes os nervos e abreviando o processo de extinção do tônus vital, porque tem sede das mesmas companhias junto às quais se lançaram em pleno abismo. Exibem sempre quadros tristes e escuros, onde se destaca a piedade de muitas almas redimidas que tornam do alto em compassivos gestos de intercessão e socorro urgente. Imprimiu às considerações ligeira pausa e prosseguiu. Entretanto, observo na atualidade, especialmente, outro campo alusivo ao assunto. Antes de minha volta ao plano espiritual, faminto de novas informações referentes ao psiquismo da personalidade humana, examinei atento a doutrina de Freud. Impressionado com as variações psicológicas dos caracteres juvenis, sob minha observação direta, e apaixonado pela solução dos profundos enigmas que envolvem a criatura terrestre, encontrei na psicanálise um mundo novo. Todavia, por mais que eu estudasse a prodigiosa coleção de efeitos, jamais alcancei a tranquilidade completa na investigação das causas, no círculo dos fenômenos em exame. Discípulo espontâneo e distante do eminente professor de Freiberg, somente aqui pude reconhecer os elos que lhe faltam ao sistema de positivação das origens das psicoses e desequilíbrios diversos. Os complexos de inferioridade, o recalque, a libido, as emersões do subconsciente não constituem fatores adquiridos no curto espaço de uma existência terrestre, e sim característicos da personalidade egressa das experiências passadas. A subconsciência é, de fato, o porão dilatado de nossas lembranças, o repositório das emoções e desejos, impulsos e tendências que não se projetam na tela das realizações imediatas. No entanto, estende-se muito além da zona limitada de tempo em que se move um aparelho físico. Representa a estratificação de todas as lutas com as aquisições mentais e emotivas que lhes foram consequentes, depois da utilização de vários corpos. Faltam, pois, as teorias de Sigmund Freud, né? Ele colocou Segismundo Freud aqui, mas Sigmund Freud e seus continuadores, a noção dos princípios reencarnacionistas e o conhecimento da verdadeira localização dos distúrbios nervosos, cujo início muito raramente se verifica no campo biológico vulgar, mas quase que invariavelmente no corpo perispiritual pré-existente, portador de sérias perturbações congênitas em virtude das deficiências de natureza moral cultivadas com desvairado apego pelo reencarnante nas existências transcorridas. As psicoses do sexo, as tendências inatas à delinquência, tão bem estruturadas por Lombroso, os desejos extravagantes, a excentricidade, muitas vezes lamentável e perigosa, representam modalidades do patrimônio espiritual dos enfermos, patrimônio que ressurge de muito longe em virtude da ignorância ou do relaxamento voluntário da personalidade em círculos desarmônicos. Aqui, pessoal, eu tenho falado isso para vocês já há algum tempo e cheguei até a fazer uma abordagem também lá na nossa mini jornada da família, cujo tema foi o suicídio. Eu trouxe uma linha de raciocínio que mostrava que muitas vezes o suicida, ele não é um suicida imediato. Ele é um indivíduo que vem alimentando essa tendência há muito tempo. No início, não com o desejo efetivo do suicídio, mas estados emocionais que vão se agravando, que vão se aprofundando, que acabam depois culminando, no determinado momento,
quando ele então não tem mais o equilíbrio necessário para se manter vivo e opta então por essa saída. Aqui, o que é colocado então por esse espírito, trata exatamente isso, que Freud, quando ele falava sobre os diversos complexos, ele fala aqui para nós, complexo de inferioridade, o recalque, a própria libido no campo da sexualidade, isso não é algo que surge no indivíduo de uma hora para outra. Esse complexo de inferioridade, essa depressão, esses temores que o indivíduo tem, são desequilíbrios que vão sendo alimentados durante muito tempo. Então, hoje nós pegamos assim um psiquiatra, hoje, por exemplo, vê um indivíduo vivendo uma determinada síndrome, como no caso, por exemplo, da depressão, e a primeira coisa que tome esse remédio que passa. E aí então ele vai até um psicoterapeuta, o psicoterapeuta diz, vamos conversar sobre a sua vida. Me conta o que você tem feito atualmente. E aí então não leva em consideração toda a trajetória que o espírito vivenciou durante tanto tempo. E aí mostra, como foi colocado aqui também, que a subconsciência é de fato o porão dilatado de nossas lembranças, o repositório das emoções, desejos, impulsos e tendências que não se projetam na tela das realizações imediatas. Então, fazer essa sondagem desses porões mentais onde nós armazenamos esse entulho, muitas vezes até esse lixo emocional que nós vamos acumulando durante tanto tempo, sem fazer essa limpeza, é como se nós tivéssemos ali um foco infeccioso e ficássemos tratando apenas o sintoma, sem lidarmos com essa infecção. Se nós pudéssemos utilizar essa expressão, falaríamos sobre uma infecção mental. O foco continua vivo, mas trata-se apenas os sintomas daquilo que é superficial. Então foi uma colocação extremamente importante essa colocada por esse espírito, falando sobre os diversos estados que nós temos hoje. Então, enquanto a medicina não se espiritualizar, a medicina não começar a ver o indivíduo como espírito imortal, e mais do que isso, entender ali toda a sua bagagem espiritual, as suas experiências anteriores, as influências que nós vamos vivendo, nós trataremos apenas o corpo físico e tentaremos lidar com a mente do indivíduo nessa condição imediata em que ele se encontra. Essa passagem também foi interessante. As psicoses do sexo, as tendências inatas à delinquência, os desejos extravagantes, a excentricidade, representam modalidades do patrimônio espiritual dos enfermos, patrimônio que ressurge de muito longe em virtude da ignorância ou do relaxamento voluntário da personalidade em círculos desarmônicos. Então o indivíduo acaba baixando aquela vigilância e acaba dando vazão a essas tendências de acordo com os estímulos do nosso mundo, e aí então surgem todas as consequências dolorosas para todos nós. Então nós falamos dos vícios, das tendências, dos comportamentos que nós temos. Não são situações criadas agora. São situações criadas de muito tempo. Importantíssimo a gente ter essa consciência. E aí a gente vê o valor que essa passagem aqui traz para nós na análise, não apenas daqueles que são doentes, porque os doentes se mostram numa condição extrema, mas para nós, pessoas comuns. Por que eu sou vaidoso? Por que eu sou orgulhoso? Por que eu sou arrogante? Por que eu estou deprimido? Por que a minha autoestima é sempre baixa? Por que tudo isso? Exatamente porque o indivíduo vivencia essas experiências há muito tempo. O Arnaldo colocou, né? Sabemos de um rapaz, 24 anos, com autismo, que precisa estar com as mãos presas ao corpo por uma corrente, que cometeu suicídio por tantas vezes que sistematicamente tenta de novo. Os pais adotivos são médiums e dirigentes espíritas que já adotaram inúmeros reencarnados nessa situação, na cidade de São Carlos, né? Então tá aí, ó. A gente vê, o indivíduo não apenas tem uma tendência suicida, como também traz o autismo. E a gente fica pensando, qual será exatamente o histórico desse espírito para chegar nessa condição tão grave, a ponto de precisar ficar acorrentado, porque as mãos se tornam armas contra ele mesmo.
pelo desejo ou impulso suicida que ele tem. E aí nós falamos não apenas daquilo que ele já vivenciou, mas também das influências espirituais que ele deve sofrer. O assédio, que deve ser algo assim, uma situação extremamente problemática. E os pais, nesse caso, médiums. E ainda bem que são dirigentes espíritas. Veem esse espírito com a sua real natureza. E não simplesmente alguém doente que precisa ser tratado de uma forma tão simplista como hoje poderia ser visto. É uma questão importante para nós. Estabelecera-se entre nós uma pausa feliz que aproveitei atentamente, arregimentando raciocínios quanto ao assunto, considerando os argumentos construtivos que o assistente enunciara em benefício de minha própria iluminação. Recordei-me os escassos conhecimentos da doutrina freudiana e voltei mentalmente ao consultório, onde muitas vezes fora procurado por amigos atacados de estranhas e desconhecidas enfermidades mentais, a se socorrerem de minhas pobres noções de medicina, não obstante minha carência de especialização em tal sentido. Eram maníacos, histéricos e esquizofrênicos de variadas matizes, em cujos cérebros ainda existia luz bastante para a peregrinação através dos livros científicos. Haviam devorado ensinamentos de Freud. Entretanto, se as teorias eram valiosas pelos elementos de análise, não ofereciam socorro algum substancial e efetivo ao doente. Descobririam a ferida sem trazer um bálsamo curativo. Indicavam o quisto doloroso, mas subtraíam o bisturi da intervenção benéfica. As explicações de Barcelo, por isso mesmo, se aproveitadas por médicos cristãos na crosta planetária, poderiam completar o trabalho de benemerência que a tese freudiana trouxera aos círculos acadêmicos. Antes, porém, que formulasse novas considerações íntimas, tornou ele: tenho minhas atribuições junto aos desequilibrados mentais. Todavia, meu esforço maior ultimamente desdobra-se na região inspiracional dos médicos humanitários, para que os candidatos involuntários à perturbação sejam auxiliados a tempo. Depois de verificada a loucura propriamente dita, na maioria dos casos, terminou o processo de desarmonia psíquica. Muito difícil conduzir a restauração perfeita aos alienados com ficha reconhecida, embora seja incessante a nossa batalha pelo restabelecimento integral da percentagem possível de enfermos. Antes do desequilíbrio completo, houve enorme período em que o socorro do psiquiatra poderia ter sido providencial e eficiente. Não será, portanto, um grande trabalho orientarmos indiretamente o médico, bem intencionado, para que ele auxilie o provável alienado a tempo, empregando a palavra confortadora e o carinho restaurador? Incalculável número de pessoas permanece no plano carnal, tentando a solução dos profundos problemas relativos ao próprio ser. Relacionando as conclusões dos tratadistas humanos, cujos pontos de vista divergem nos pormenores, temos na esfera de aperfeiçoamento terrestre 5 classes de psicoses: as de natureza paranoica, perversa, mitomaníaca, ciclotímica e hiperemotiva, englobando, respectivamente, a mania das perseguições e o delírio das grandezas, os desequilíbrios e fraquezas de ordem moral, a histeria e a mitomania, e os ataques melancólicos e as fobias e crises da angústia. O interlocutor sorriu, fez uma pausa e continuou. Esta a definição científica dos nossos amigos, que, como nós outros antigamente, só possuem o recurso de diagnosticar e analisar nas minudências anatômicas. Arabescos de ouro sobre a areia do Saara não tornariam o deserto menos árido. Assim, a terminologia brilhante sobre o quadro escuro do sofrimento. Precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita, em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem e lhe penetrem o coração, restaurando-lhe a esperança no eterno futuro e revigorando-lhe o ser em suas bases essenciais. As noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da Terra,
conferindo à criatura não somente as armas com que deve guerrear os estados inferiores de si própria, mas também lhe fornecendo remédio eficiente e salutar. Faz muitos séculos, afirmou Plotino, que toda a antiguidade aceitava como certa a doutrina de que se a alma comete faltas, é compelida a expiá-las, padecendo em regiões tenebrosas, regressando em seguida a outros corpos, a fim de reiniciar suas provas. Falta, desse modo, lamentavelmente, aos nossos companheiros de humanidade, o conhecimento da transitoriedade do corpo físico e a da eternidade da vida, do débito contraído e do resgate necessário em experiência de recapitulações. Barcelos calara-se por instantes, enquanto eu lhe ponderava a extensão da competência. Com justificada razão possuía ele o título de assistente, porque não era um simples irmão auxiliador, mas profundo especialista do assunto a que se dedicara, fervoroso. A conversação dele varia por um curso rápido de psiquiatria sob novo aspecto, que me cabia aproveitar em benefício próprio para as tarefas marginais do serviço comum. Para a gente finalizar agora. Desejando traduzir minha admiração e contentamento, observei reconhecido. Ouvindo-lhe as considerações, reconheço que o missionário do bem, onde se encontre, é sempre um semeador de luz. Ele, porém, pareceu não ouvir minha referência elogiosa e prosseguiu noutro tom após longa pausa. O meu amigo examinou alguns casos de obsessão entre agentes invisíveis e pacientes encarnados, impressionando-se com a imantação mental entre eles. Pisamos no momento outro solo, referindo-nos às necessidades de esclarecimento dos homens perante os seus próprios companheiros de plano evolutivo. No círculo das recordações imprecisas, a se traduzirem por simpatia e antipatia, vemos a paisagem das obsessões transferida ao campo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, jungidos uns aos outros pelos laços da consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Então mostra aqui para nós, né, que famílias que são formadas muitas vezes são de espíritos inimigos que se perseguem. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência, conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. Congregados de novo na luta expiatória ou reparadora, as personagens dos dramas que se foram passam a sentir e ver na tela mental dentro de si mesmas situações complicadas e escabrosas de outra época, malgrado os contornos obscuros da reminiscência, carregando consigo fardos pesados da incompreensão, atualmente definidos por complexos de inferioridade. Identificando em si questões e situações íntimas, inapreensíveis aos demais, o espírito reencarnado que adquire recordações, não obstante menos precisas, do próprio passado, candidata-se inelutavelmente à loucura. E nessa categoria, meu amigo, temos na crosta planetária uma percentagem cada vez maior de possíveis alienados, requerendo o concurso de psiquiatras e neurologistas que, a seu turno, se conservam em posição oposta à verdade, presos à conceituação acadêmica e às rígidas convenções dos preceitos oficiais. Esses, em particular, são os pacientes que interessam de mais perto meus estudos pessoais. São as vítimas anônimas da ignorância do mundo, os infortunados absolutamente desentendidos, que de loucos incipientes prosseguem pouco a pouco a caminho do hospício ou do leito de enfermidades ignoradas, tão só porque lhe faltam a água viva da compreensão e a luz mental que lhes revelem a estrada da paciência e da tolerância em favor da redenção própria. E são muito semelhantes casos angustiosos, indaguei por falta de argumentação, à altura das considerações ouvidas. Ó, meu caro, a extensão do sofrimento humano nesse sentido confunde-se também com o infinito.
Barcelo ia prosseguir, mas retiniva sonora uma campainha singular convocando-nos aos preparativos da oração. Era preciso atender. Então nós devoramos aqui esse capítulo número 2 e já finalizamos ele também. Então, mais uma vez, intitulado No Santuário da Bênção, que é onde eles estavam, e essa conversa então foi desenvolvida. Recomendo a vocês depois fazerem a leitura com calma desse capítulo 2, para poder aqui prestar um pouco mais de atenção nas considerações de Barcelos a respeito dessas questões, né, da psiquiatria, à luz dos espíritos, né, à luz do conhecimento espiritual, porque fazendo a leitura aqui acaba sendo um pouco corrido para vocês aí que estão ocupados, né? Então depois vocês leem novamente, porque é muito interessante isso. Vale a pena fazer uma releitura, guardar essas informações, guardar esse ponto de vista novo que se abre para nós, né? Muito bacana mesmo esse capítulo número 2. O 3, então, para nós aqui que nós veremos no nosso próximo encontro, é o Sublime Visitante. Então, André Luiz continua lá naquele salão de bênçãos, né, para poder, né, ter ali as orientações antes de começar as missões a que eles vão se dedicar. Então é isso, meus amigos. Finalizando por aqui o nosso estudo de hoje. Na próxima semana nós continuaremos então